A União Europeia mantém um embargo à carne do Brasil. A decisão foi anunciada hoje em Bruxelas, sede da Comissão Europeia. Ontem, a delegação brasileira ouviu não à lista de 523 fazendas aptas a exportar carne para a Europa. A União Europeia só aceita 300 fazendas. Hoje ficou acertado que as negociações serão retomadas apenas depois que uma comissão da União Europeia vistoriar fazendas brasileiras a partir do próximo dia 25. O embargo da União Europeia à carne brasileira tem promovido um fenômeno positivo para o consumidor. O alimento está mais barato no mercado interno. Nos açougues, o preço caiu em média 2,5% e o frango ficou ainda mais barato. A queda foi de 4,5%. 5 milhões de reais por dia. É o tamanho do prejuízo ao país estimado pelo governo por causa da suspensão das exportações de carne à União Europeia. Desde 1º de fevereiro, os europeus deixaram de comprar carne brasileira porque exigem que cada boi nosso seja monitorado do nascimento até o abate. Há 8 anos, o governo brasileiro aceitou a condição. Uma medida difícil de implementar num rebanho de 170 milhões de cabeças, um dos maiores do planeta. O que se fala é que a verdadeira intenção da exigência seria proteger o pecuarista de lá. Aparentemente, muito mais a questão é protecionista do que efetivamente preocupação. Mesmo porque se eles tivessem preocupação sanitária, eles aplicariam muitas das regras que eles nos exigem lá com eles mesmos. Ruim para o pecuarista, bom para o consumidor brasileiro. A carne que deixou de ir para a Europa agora lota as vitrines dos açougues daqui. E como a quantidade aumentou, o preço já caiu. A redução medida pela FIPE gira em torno de 2,5%. Outra vez a cata estava 12, agora está 10, deu uma baixadinha. Achei melhor, né? Que estava muito alto, então agora a gente está podendo comprar alguma coisinha que serve para a gente que é trabalhador, né? Alívio pequeno ainda para um consumidor que gastou muito com carne no ano passado. Em 2007, o preço da carne subiu 19%, 4 vezes mais que a inflação. É que o pecuarista prefere vender para quem paga mais. Priorizou as exportações e deixou o brasileiro com restrição na oferta e preço alto. Quando o inverso acontece, o reflexo é imediato. Nessa queda de preço, nós percebemos uma alteração na venda, ou seja, uma elevação das vendas de 10% a 15% a mais daquilo que nós estávamos vendendo. Outra vantagem, a carne cai de preço e o frango acompanha. Está 4,5% mais barato. Com a queda do preço da carne bovina, o pessoal prefere a carne bovina e deixa de comprar o frango e o preço cai mais ainda. O pesquisador da FIPE diz que o pecuarista pode compensar o prejuízo com o problema da Europa, vendendo mais no mercado interno. Tentativa de vender mais no mercado pode ter mais queda de preço, mas ele aumenta o volume produzido. E isso, obviamente, pode também lhe dar mais sustentação na atividade. Para o crescimento econômico do país é importante que você exporte, né? Mas é lógico que a gente tem que ter preço competitivo também aqui no mercado interno. Então, para o consumidor, se a crise continuar, é uma boa? É uma boa. E os preços da carne, arroz e feijão provocaram queda em índice de inflação medido pela Fundação Getúlio Vargas. É o que aponta o IGP-10, divulgado hoje, que ficou em 0,8%, contra 1,02% de janeiro. O primeiro índice a expor a tendência de queda foi o IPCA. A inflação oficial do país fechou 2007 em 4,46%. Mais da metade da alta foi provocada pelo preço dos alimentos, mas a situação mudou. Em dezembro do ano passado, o IPCA ficou em 0,74%. Em janeiro deste ano, fechou em 0,54%. Outros índices que ainda não foram fechados apontam a tendência de queda provocada pela redução dos preços dos alimentos. Na primeira prévia de fevereiro, o IGPM da Fundação Getúlio Vargas ficou em 0,42%. No mesmo período de janeiro, foi de 0,67%. O que mais caiu foram os preços das aves, tomate e cana-de-açúcar. Outra prévia que apontou queda da inflação foi o índice de preços ao consumidor da FIPE São Paulo. O primeiro levantamento de fevereiro apontou alta de 0,30%. Em janeiro, foi de 0,52%. O que mais caiu, de novo, foi o grupo alimentação.
E está em nosso estúdio o jornalista José Paulo Kupfer, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, Zé Paulo, nós vemos aí aquilo que parece ser uma boa notícia, mas a interpretação parece não chega a um ponto comum. De um lado, o ministro Guido Mantega garante que a inflação realmente cai. Por outro lado, o Banco Central sinaliza que acredita mais que ela suba, tanto que paira no ar uma ameaça de aumento de taxa básica de juros, né? Bom, esses indicadores mostram o que, afinal de contas? Bom, antes do que eles mostram, é preciso dizer que o ministro Guido Mantega não leva muito em conta uma coisa que o Banco Central leva muito em conta, que é uma avaliação do que a economia poderia crescer, quanto que ela tem de capacidade de crescer, tá certo? Se for bem impulsionada. E o Banco Central acha que essa capacidade está chegando no limite, ou seja, conceitualmente significa que os preços terão pressão, subirão, então tem que segurar, voltar para trás no que é chamado produto potencial. Só que o produto potencial é uma coisa de alta complexidade e de muita divergência entre os economistas. O ex-ministro Delfim Neto, que é um grande economista, chama isso de chutometria. É impossível saber exatamente como vai ser, como está o produto potencial, porque não se sabe exatamente como que os investimentos já estão funcionando. Com relação aos preços, com relação à inflação, no ano passado, o que puxou o índice, que deixou muita gente assustada, foram os alimentos. Mas quem sabe a natureza dos alimentos, Lídia, sabe que um aumento que é de preços, de inflação, que é só produzido por alimentos, não se sustenta. Agora, isso vale para todos os alimentos? Isso vale para todos os alimentos e para todos os bens, todas as mercadorias negociadas que têm oferta e demanda e procura por consumidores, especialmente no caso dos alimentos. Há uma categoria que se estuda logo no comecinho do curso de economia, que é a elasticidade, preço, em relação a preço, e em relação à renda das pessoas, dos produtos, inclusive dos alimentos. Então, por exemplo, a elasticidade de um produto como o sal é absolutamente nenhuma. O sal é o exemplo que se dá em sala de aula de um produto inelástico. Significa o quê? Se o preço do sal subir ou descer, ou se a renda das pessoas que consomem sal subir ou descer, não acontece nada, porque ninguém vai comer mais sal do que aquele tanto necessário para salgar a sua comida. Aliás, no Brasil, a gente come, segundo a Organização Mundial de Saúde, 2 vezes mais sal do que precisaria. Isso gera doença cardíaca, AVC, esses problemas. Bom, agora, mas, enfim, voltando aqui o nosso alimento. O tomate, que subiu loucamente no mês de janeiro, porque choveu e bagunçou com a produção, a oferta caiu e as pessoas querendo tomate foram lá e o preço subiu, é um produto, ao contrário, bastante elástico. Se o preço sobe muito, as pessoas vão parar de comer tomate, porque tomate não é nada essencial. Logo, quando sobe demais o preço do tomate, as pessoas deixam de querer comprar tomate, o preço do tomate, como o da carne, que cresceu a oferta aqui, tende a cair, tá certo? E depois ele se arruma. Isso acontece com a maioria dos produtos. Ou seja, inflação de alimento, a não ser em situação especialíssima, não se sustenta. E ficar tentando dizer que vai aumentar juros porque está tendo inflação quando é de alimentos, metade do índice de alimentos, é uma coisa que a gente acha que não está certo. Pois é, mas eu acho que isso tem alguma coisa a ver com quase um traço cultural. Há muitos anos, décadas, o chuchu era o culpado, lembra? Teve um ano que o ministro Silva se enlouqueceu com o chuchu. E o ministro Delfim caçava feijão preto numa época que o índice que valia era calculado no Rio de Janeiro e lá se come feijão preto. E quando faltava, era um Deus nos acuda. Não era em São Paulo, era no Rio. E caçavam feijão preto que não é produzido em muito lugar, no México, no Chile, e acabou. Então, sofriam com isso, ainda sofremos hoje. Podemos crescer menos do que podíamos por causa de uma coisa que não faz sentido. Obrigada, Zé Paulo. Uma boa noite. Boa noite.